Olá! Vamos continuar a leitura do nosso livro de Marcos? Hoje nós vamos ler Marcos 1, 40 a 45. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, Senhor, nós te agradecemos por essa semana, por esse sábado que tivemos em Sua presença, Pai. Que o Seu Santo Espírito neste momento nos ilumine, nos dê conhecimento, discernimento para entender a Sua palavra. Esteja sempre conosco, Pai, nessa semana que se inicia. Protege-nos, cura-nos. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus cura um leproso. Vocês também podem ler em Marcos 8, 1 a 4 e Lucas 5, 12 a 16. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Jesus, então, o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. E gente de toda parte vinha procurar. Então, hoje, nós estamos encerrando o primeiro capítulo de Marcos, né, com essa passagem de Jesus cura um leproso. E uma coisa interessante que a gente percebe no texto é a forma como o leproso fala com Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Esse é um pedido que devemos fazer, que a vontade de Deus seja feita. A cura vem pela vontade dele. Se ele quiser, ele é soberano, ele é que decide. Então, essa forma dele falar é como nós devemos também pedir a Deus as coisas. Senhor, se for melhor para nós, se for da sua vontade, porque ele sabe tudo. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Já adiantando o nosso louvor de hoje, que eu vou deixar para vocês. E Jesus diz: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, a vontade de Deus é tão maravilhosa que ela acontece assim. Geralmente eu costumo dizer, quando é a vontade de Deus, a gente sente uma paz, tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. Porque tudo que vem do comando dele traz paz no coração. Uma das formas da gente saber se é a vontade dele é a paz que as nossas decisões podem trazer. Quando a gente não sente a paz, é porque não é aquilo. Eu já tive várias situações nesse sentido. Eu não conseguia sentir paz naquela decisão, então não era a decisão que eu deveria ter tomado. E muito tempo depois eu tenho essa confirmação de que não era a melhor decisão aquela. Entende? Então, assim, vivenciar a palavra,
tentar entender a vontade de Deus, estar conectado a Ele, vai fazer com que a gente consiga perceber em pequenas situações, em pequenos detalhes, né, o que é a vontade dEle. Mas acontece algo bem interessante aqui, porque Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso para ninguém. E mandou ele embora, né? Só que o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, né? Mas ficava do lado de fora. Mas gente de toda parte vinha procurar, né? É que ela diz, né? E a fama dele se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Eita, tanto amor que eu acho lindo também. Então, a fama de Jesus se espalhou e não tinha mais, né, como ele entrar nas cidades. Ele ficava fora e as pessoas iam atrás dele. Ah, gente, como é importante ir atrás desse Jesus, né? Hoje, né, que as pessoas possam ir atrás dele, possam buscá-lo e estar aqui na palavra, tudo sobre ele, né? É o que eu desejo a vocês. Busquem esse Jesus. Por quê? Porque você vai encontrar a paz que excede todo entendimento em suas decisões, em sua vida. E encerrando Marcos, né? Vamos fazer uma recapitulação, vamos ver o que nós já estudamos, né? Começa com a mensagem de João Batista e eu vou trazer para vocês aqui um trecho principal desse nosso primeiro estudo, que foi quando João Batista diz: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Jesus perdoará vocês. Na sequência, nós tivemos o tema, o batismo de Jesus, quando Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão e veio do céu uma voz que diz: tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Na sequência, nós temos a tentação de Jesus, quando ele fica durante 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás e ele vence. E depois nós lemos esse outro tema, que é Jesus começa o seu trabalho na Galileia, em que ele encontra, né, Simão e seu irmão André pescando e diz: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Né? Ele começa esse trabalho que aí termina com essa fama, né? Que ele já vai ter na galera dele não poder nem entrar nas cidades. Logo na sequência nós temos o quê? Um homem dominado por um espírito mau. Aquela situação na sinagoga, né? Que entra um homem dominado por um espírito mau e Jesus diz o quê? Ao espírito: cale a boca e saia desse homem. E ele sai. Como Jesus, ele pode ordenar tudo em nossa vida. Depois nós vemos Jesus cura a sogra de Pedro, né? Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Na sequência, Jesus cura muita gente. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Depois nós estudamos, Jesus anuncia o Evangelho da Galileia, né? Em que ele diz: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. E hoje, né? Jesus cura um leproso, em que a frase que eu deixo é essa: sim, eu quero, você está curado. Ai, que maravilha ouvir um sim, eu quero de Jesus. É isso que nós devemos buscar. Então, nesse primeiro
capítulo aqui, a gente já pode conhecer um pouquinho de Jesus. Estudando a palavra, a gente consegue trazer ele para mais perto da gente, né? Como se a gente já sabe contar da história dele, né? Para que saber contar da vida dos outros? Para que buscar fofocas e história e saber como estão as celebridades e tal? Vamos saber como foi a vida de Jesus, vamos saber contar essa história, e para isso a gente precisa ler, estudar, reler. Coloque como uma leitura de cabeceira todos os dias esse livro de Marcos, como ele é bem tranquilo. Então a gente já sabe dizer sobre Jesus. Se alguém perguntar a você sobre Jesus, vai dizer que primeiro veio João Batista anunciando, depois ele foi batizado por João Batista, depois ele foi tentado no deserto, começou a chamar pessoas, os seus discípulos, para ele passar a evangelizar. Ele expulsa demônios, ele cura pessoas que estão com espíritos, ele expulsa demônios, cura pessoas que estão doentes, como a sogra de Pedro, e muitas outras pessoas. Mas o principal que ele diz é que eu vim para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. E agora, encerrando, um leproso que ele cura, e a gente vê que ele já ficou famoso, conhecido, que ele não podia nem entrar nas cidades. Imaginem esta pessoa. Você consegue transportar esse tempo e tentar imaginar, vivenciar todas essas situações. Como é maravilhoso saber que existe e existe esse Cristo que tem esse poder da palavra de criar tudo, de curar, de resolver tudo. E como é bom você depender dele, como é bom você saber que ele é soberano na sua vida. E aí você não teme, aí você fica em paz. É isso que eu desejo a vocês, paz e uma semana maravilhosa, ok? Então, até a próxima e um abraço para todos.